Boa noite, Instagram. Tudo bem com vocês? Como que passaram a semana? Como que vocês estão? Essa semana foi um pouquinho diferente do que eu geralmente estou acostumada. Quem me acompanhou aí já percebeu, mas tudo depende, como eu sempre falo aqui, de como que as coisas acontecem na nossa vida e como a gente encara. Então eu tô aqui de volta, me restabelecendo e não vou deixar vocês sem conteúdo. Tudo bem? Quem se sente arrependido após comer? Quem sente culpa e arrependimento depois de comer? Fala pra mim, vão me dizendo aqui. Boa noite, linda, estou ótima. Que bom, Luzia, fico muito feliz. Danira, Bilu, Thiago, tudo jóia? Sejam muito bem-vindos a mais essa noite de conteúdo. E eu tenho uma novidade para falar para vocês enquanto o pessoal vai chegando. Fim de ano tá aí e se você gostaria de passar o seu verão cabendo nas roupas que você tem dentro do armário, andando de biquíni pela praia, sem esconder debaixo da canga, deixe um comentário aqui com o número que aparece do WhatsApp e diga: eu quero conhecer esse projeto Verão, que eu tenho um super bônus para vocês que me assistem e estão aqui direto nas minhas lives. Eu tenho muita coisa para fazer e libertar você. E que tal começar o 2019 diferente? Que tal começar o ano de uma maneira totalmente diferente dos anos que você tem passado? Se escondendo nas roupas, com culpa, arrependimento após comer. Vem comigo que eu vou libertar você, ok? Então, gente, eu vejo muita dieta, receita, pílula mágica e ninguém fala que as pessoas usam a comida como uma válvula de escape contra emoções desconfortáveis, usam a comida quando estão tristes, quando estão felizes. Isso, na verdade, ninguém fala. Por isso que as pessoas fazem cirurgia bariátrica e ainda não entendem o papel da comida na sua vida. Porque se ela entendesse, soubesse um pouquinho mais sobre isso, ela talvez não faria cirurgia ou encararia a cirurgia com uma maneira completamente diferente, né? Eu não sou contra a cirurgia, mas eu sou contra, às vezes, você não tá realmente com aquela clareza do que a comida representa na sua vida. E aí, imaginem que vocês são donos de uma plantação de flores e essa plantação de flores precisa de ser regada todos os dias na quantidade certa. Só que essa plantação de flores ela já está toda encharcada e você faz o que? Encharca ainda mais. É a mesma coisa que acontece quando a gente come além do que devia. Você está colocando para dentro muito mais do que você precisa e aí depois você engorda, sente aquela sensação, sempre tá cheio, empazinado, com aquela sensação de plenitude e não sabe por que os seus resultados não chegam. E acompanhado a isso vem o quê? Sensação de fracasso, arrependimento, derrota, se sente impotente diante da comida. E aí, eu queria também chamar a atenção de vocês para perceber quantas vezes eu falo a gente, porque eu sempre também estou em busca dos meus resultados, eu sei o que vocês sentem, o que vocês pensam, porque eu também me incluo nessa. Quantas vezes a gente come mais do que precisa sem perceber? Quantas vezes que a gente pega, vamos lá, um pedaço de lasanha, uma torta e aquilo nem tá tão gostoso assim, o que que acontece? Você come tudo e ainda repete, ou seja, isso é a gente ficar arrependido, porque a gente não sabe por que que a gente está comendo um negócio que nem tá tão bom assim, e isso acontece muito na nossa vida, isso já aconteceu muitas vezes comigo, e eu percebi que é um dos pontos importantes para a gente chegar aos nossos resultados. E quando eu falo de resultado, gente,
é o emagrecimento, sim, mas eu sempre digo, eu emagreci 10 quilos, só que na verdade eu perdi 30, porque 20 quilos, olha o peso que tinha na minha vida, a dor, o arrependimento, a sensação de fracasso. Toda vez que tinha uma festa, um aniversário, eu já começava a sentir a minha derrota diante da comida, e tudo isso é muito ruim. Então, quando eu falo que emagrecer, você emagreceu 5, na verdade, você emagreceu 15, porque 10 quilos foram menos dor, sofrimento, arrependimento, culpa, ok? Estão se identificando? Maravilha, seja bem-vinda, Mia, Cleonice, Uli, Ebert, Alex, equipe Bike Leite, sejam todos muito bem-vindos. E aí, geralmente, quando a gente tem essa compulsão por comida, ou às vezes não é compulsão, é falta de percepção. Você não come tanto, mas começa a exagerar repetidas vezes sem ter a clareza de como que você se comporta diante da comida. Eu tenho atendido muita gente que não é obeso, não tem sobrepeso acentuado, só que tem uma relação ruim com a comida e não sabe se comportar diante de uma festa e tem essa sensação de culpa, de arrependimento. Então eu também trato disso, sim, ok? E aí, o que eu pergunto para vocês: por que que a gente quer ter resultados na nossa vida? E aqui eu chamo atenção para o emagrecimento, que essa é a minha especialidade, e depois a gente se depara tendo atitudes completamente contrárias ao emagrecimento. Todas as pessoas que sentam na minha frente falam: Silvia, eu quero emagrecer, e quando a gente vai olhar, só comem coisas que engordam. Então olha como que isso é forte. A gente quer ter atitude, mas quer o resultado, mas a atitude é completamente o contrário. E eu vou explicar um pouquinho por que que isso acontece. E aí, o que que acontece, gente? Existe alguém colocando uma camisa de força em nós, impedindo que a gente faça o que precisa ser feito? Me ajuda a responder. Existe uma pessoa que algema todo dia os seus pés nos pés da mesa, impede que você faça atividade física. Existe todos os dias uma pessoa te surrando, enfiando comida goela abaixo, forçando você a comer, te espancando para você comer? Não, né? Não existe isso. Então, na verdade, são os pensamentos, crenças limitantes, o que a gente pensa sobre a comida que faz a gente ter aquela atitude. Então, eu sempre brinco: tem alguém que te espanca para comer, tem alguém que te coloca a camisa de força e impede que você saia para fazer a sua atividade física? Não tem, é a sua cabeça pensando coisas ruins, alimentando pensamentos negativos que impedem que faça o que precisa ser feito. E mais, ninguém se arrepende quando faz uma boa escolha alimentar, ou quando não come tanto, ou quando chega em casa de uma festa e está tranquilo, não precisa tomar remédio para digerir. E aí, a gente não tem culpa, não tem arrependimento. Então, a gente fica arrependido, chateado, porque a gente sabe que a gente está escolhendo aquilo que não deve, porque a gente sabe que está andando na contramão do resultado, porque a gente sabe que a sua mente consciente quer uma coisa e a sua mente subconsciente te manda fazer outra. E aí vem, e como você não tem isso tudo muito claro, vem o quê? Quer emagrecer e as atitudes completamente contrárias ao seu resultado. Então, quando a gente começa a identificar esses pensamentos limitantes, essas crenças, a gente começa a ver as nossas escolhas de uma maneira leve, saudável, feliz, sem sofrer. Então, por isso que eu falo que quando você tem um consumo consciente, você emagrece sem dor e sem sofrimento, porque você aprende a se comportar diante da comida e sabe qual que é o papel da comida na sua vida. Quem está se identificando, deixa um recadinho aqui para mim. Ítalo, seja bem-vindo. Gui, tudo bem? Fê, Taene, maravilha. Emerson, maravilha ver vocês aqui. E aí, quantas vezes que a gente faz coisas que a gente não deseja e depois se arrepende?
Muitas vezes eu já falei alto com a minha mãe e me arrependi. Muitas vezes, sem perceber, e depois o meu marido vinha falando isso comigo, eu criava situações para a gente brigar, e depois que a gente brigava que eu ia me dar conta disso. Olha que coisa louca, é verdade. E aí, quando eu percebia, eu também tinha as mesmas atitudes com os alimentos. Eu não queria comer, eu achava que eu era organizada, e quando eu percebia, estava eu lá comendo tudo de novo. E aí eu ficava arrependida, chateada, frustrada. E então, quando você começa a ter essa clareza, gente, significa assim, tudo que é claro, inteligível, e eu incluí claro, inteligível e com criatividade, porque quando você começa a exercer a clareza sobre a sua vida, sobre as situações do cotidiano, sobre a sua alimentação, a gente fica com tudo muito claro. E você começa com relação à culpa, ao arrependimento, à sensação de fracasso diante da comida. Eu sempre gosto de dar exemplos que aí fica tudo muito fácil. Vamos supor que lá na sua casa, espero que todo mundo já esteja em casa, né? Às 21, horário de Brasília. Aí na sua casa tem uma infestação de baratas. E você está colocando remédio nos quartos, nos banheiros, atrás do sofá, mas você não está conseguindo identificar o ninho, ou seja, ela chega lá e morre, mas o ninho nunca vai morrer. Então, quanto você não começar a identificar qual que é o papel da comida na sua vida, quais são os sentimentos, pensamentos, emoções que te fazem comer, qual que é a sua percepção com a comida, com o seu corpo, você acaba não tratando o ninho, e aí os resultados não vão acontecer de maneira efetiva e duradoura. Então, quando você faz a dedetização ali, no onde que realmente começa o problema, você consegue tratar aquela infestação e tudo vai voltando ao normal. Estão se identificando? Maravilha, então olha que coisa complexa. A gente sente culpa, arrependimento e continua fazendo. Então isso é sinal que tudo que está te impedindo a obter os seus resultados, o meu foco é o coach de emagrecimento consciente que a gente faz a ativação do seu sistema subconsciente para poder identificar as situações do seu dia a dia que ele atua, entendeu? E aí, esse é o papel do coach, é tornar o seu sistema subconsciente ativo, e dessa maneira ele vai conseguir interferir no seu sistema consciente, deixando as suas atitudes compatíveis com os seus resultados, ok? Quem está se identificando, fala aí para mim. Yasmin, maravilha! Vem conhecer o projeto Joga Bonito. Obrigada pelo convite. Então, isso, gente, é um exercício diário, o exercício da clareza, aquilo que é inteligível. Muita gente fala, eu não sei por que eu engordei. Menina, quando eu vi, eu engordei. Olha, isso para mim, sinceramente, não existe. Quando eu vi, engordei. O que acontece é que você não encontrou o ninho de baratas do seu emagrecimento, a sua infestação. E aí você não sabe dizer o que você pensou, o que você fez, o que você comeu, como você agiu, o que você fez, o que você deixou de fazer, que você começou a ganhar peso. Então, essa clareza vai te livrar da culpa. E aí você já vai, como eu digo, né? Você emagreceu, a quantidade de quilos na roupa é consequência, porque depois que você identifica isso, você já se livra da culpa, do arrependimento, da sensação de fracasso, da sensação de que a comida te domina o tempo inteiro, te passa a perna o tempo inteiro, que você não consegue identificar os pensamentos que você tem com a comida.
E antes eu achava que a minha relação com a comida era tão normal, que eu não tinha consciência nenhuma. E depois que eu comecei a estudar, me aprofundar nessas técnicas e ferramentas, tudo foi ficando tão claro que eu descobri o que é que eu penso na hora de comer, o que é que eu penso para não comer, o que é que eu penso para me organizar, como que eu penso, o caminho que eu faço. E é isso que eu tenho levado para a vida dos meus pacientes. Então, e das pessoas que deixam um recadinho aqui para mim no WhatsApp, né? E aí, gente, só um detalhe aqui, quem me adiciona e nas minhas postagens também tem, ó, adicione o número, manda um sim, eu quero, oi, conta um pouquinho da sua história com seu nome completo. Eu não estou adicionando mais os números das pessoas porque o meu tempo está ficando muito limitado. Então, vocês me adicionem aí, mandem um oi com o nome completo. Então sigam as instruções que eu estou aqui para doar o meu extraordinário para libertar vocês, ok? Porque a minha missão, na verdade, não, eu sou nutricionista de formação, mas eu descobri que a minha missão é salvar vidas da culpa, do arrependimento, da frustração, da sensação de fracasso. E tudo isso tem um peso muito grande de derrota, de baixa autoestima, de depreciação da sua vida. Quantas coisas que a gente deixa de fazer por pensamentos que te limitam. Não tem ninguém colocando uma camisa de força em você todos os dias quando você acorda. Então, todos os dias quando você acorda é uma oportunidade de fazer diferente e começar algo melhor. Não tem ninguém amarrando os seus pés para que você não faça atividade física. Não tem ninguém segurando seu cabelo e colocando comida goela abaixo na sua boca. São os pensamentos que você cria sobre isso que geram toda essa situação de culpa, de arrependimento, de comer além do que precisa. E a minha missão aqui, o meu papel é te ensinar a fazer isso de uma maneira tranquila, leve, feliz, com autoconhecimento. É você se conhecer, é você realmente entender as suas atitudes. A gente não tem clareza, né, do nosso comportamento, e isso tudo leva a gente a cometer uma sucessão de erros. Obrigada, minha amiga Mia. Leva a gente a cometer uma sucessão de erros que a gente não se dá conta. E aí vem aquela culpa viciante. Então, você começou uma educação nutricional. Aí você comia 5 pedaços de pizza, agora você come um, aí você começa: eu sou fraco mesmo, eu sou muito culpado, eu nunca vou emagrecer. E você não se deu os parabéns porque você deixou de comer 4. E aí, naquela sensação de culpa e autopunição, você come mais e vira um ciclo vicioso. Então, a culpa e o arrependimento são coisas que às vezes a gente cria situações para comer mais, e depois se arrepende. Às vezes a sua amiga do trabalho ela nem te chamou para ir para a padaria, mas você chama, porque você está acostumada a fazer isso, mas mesmo sem perceber que está com vontade. Porque no dia que você estiver com vontade, você vai comer. Mas o tanto de vezes que a gente faz as coisas sem vontade só porque se acostumou com aquilo. Um exemplo claro disso é a sobremesa depois do almoço, né? Não é todo dia que a gente tem vontade de comer sobremesa depois do almoço. Eu digo por mim. Mas eu já me peguei várias vezes comendo sobremesa depois do almoço, mesmo sem vontade. E como eu tenho clareza, cadê? Vambora, vamos retomar. Então, exercício diário o tempo inteiro, né? Então, você cria essas situações que fazem você comer e aí depois você se arrepende. Eu liguei para a menina que eu faço caminhada e vou falar que eu não vou hoje. Mas ela tá grudada em você? O que te impede de fazer sua caminhada? É porque eu tô indo sozinha e eu tô sem grana para pagar a academia. Fazer polichinelo, flexão dentro do quarto, quanto que custa? Não custa nada e a gente sofre porque não conseguiu pagar a academia. Então, o processo de coach de emagrecimento consciente, ele faz você encontrar soluções da sua vida através de perguntas de uma maneira tão simples e tão
às vezes barata financeiramente, que você fica se sabotando. Ah, não vou começar a educação nutricional porque é caro. Hoje eu fiz os cálculos com uma cliente minha, ela gastou quase 40 pau para engordar 30 quilos. Sendo que um processo de coach com as melhores referências não custam mais que 20, ou seja, então é mais barato emagrecer, muito mais barato emagrecer do que engordar. Fiz outros cálculos com um cliente que ele engordou 30 quilos, gastou quase 28 mil reais. Então fica caro ficar acima do peso. E aí a gente fica arrependido. Essa cliente de hoje já poderia ter comprado um carro. Eu perguntei para ela, você tem carro? Não, Silvia, é muito caro. Eu falo, não, não é caro carro. Caro é a gente se alimentar uma coisa que ainda vai deixar a gente mal. E quando eu comecei a calcular junto com ela, ela falou, nossa, eu tô passando no banco agora, vou arrumar uma poupança porque eu consigo juntar dinheiro, porque eu gastei mais do que eu devia. Então, assim, é claro, gente, tem exceções, lógico, eu sempre falo nos meus vídeos, tem exceções? Sim, mas geralmente é isso que acontece. Na sua opinião, quantos ovos são suficientes para uma pós-refeição depois do treino? Ricardo, isso aí, tenho amigos que comem 10. A absorção do corpo é mais ou menos 30 gramas de proteína por vez, então 7 ovos aí estão sendo jogados fora. Mas é lógico que, nesse caso, a gente precisa de saber um quantitativo total de proteína do dia para falar exatamente uma refeição. Assim fica complicado, tá? Gabriel, Luci, estão se identificando? Que legal, gente. Me acompanha ali nos meus stories, me ajuda a produzir conteúdos com mais qualidade para vocês. Então, como eu sempre digo, eu sou nutricionista de formação, mas a minha missão, o que me move, o que me deixa todos os dias mais motivada a querer estudar, a ter um ouvido absoluto com as respostas dos meus clientes para transformar em conteúdo e levar para vocês liberdade, alegria, satisfação por vocês morarem no lugar mais especial que existe, que é o nosso corpo. É muito ruim a gente morar a vida inteira num lugar que a gente não se identifica. A gente cuida da nossa casa, cuida da igreja, cuida do carro, mas não cuida do templo mais importante, mais sagrado, que é o nosso corpo. Então, o exercício de hoje é praticar a clareza, né? Tudo que fica claro, o que é inteligível e a criatividade no seu dia a dia, para deixar o seu dia mais dinâmico, mais saudável, mais perto dos seus resultados. E também pensar um pouquinho mais sobre como você pode melhorar, como que você... por que você está fazendo isso com você mesmo? Por que você está se sentindo culpado? Porque um grande porquê supera qualquer como. Anotem isso aí para vocês, ok? Quem se identificou, curte aqui, comenta, chame os seus amigos. Quem gostaria de aproveitar o bônus de final de ano para conhecer as dicas especiais para a gente começar 2019 de uma maneira diferente, transformadora. Anota o número que aparece aqui no meu feed, manda o seu nome completo com a mensagem: eu quero começar 2019 diferente, que eu vou estar aqui para doar o meu extraordinário para libertar vocês da culpa, do arrependimento, da frustração. Sítio Bela Vista, Timbuí, Maravilha, Flávia, Antônio Rodrigo. Quem gostou, quem se identificou com a live de hoje, é a gente parar de criar situações para a gente ficar arrependido. A gente cria situações para ficar arrependido. E por que a gente faz isso com a gente mesmo? Hein? Fala para mim, é difícil, né? A gente foi acostumado, parece, a sofrer. Gente, eu vou ficando por aqui. Ótimo conteúdo, live top. Maravilha, obrigada, minha querida. Eu vou ficando por aqui. Boa semana. Tô sempre aqui disposta a doar todo o meu conhecimento
para vocês se livrarem da culpa, do arrependimento, da frustração, entenderem o papel da comida na sua vida. Afinal, a gente nasce e morre comendo, então a gente precisa de ter uma boa relação com a comida. Duda e Ju, abraços, queridona. Valeu, valeu mesmo. Tudo de bom para vocês. Semana que vem tem mais. Gratidão.